Olá, meus amados irmãos e irmãs e você que aprecia a palavra do Senhor Jesus. Eu gostaria de, neste momento, estar trazendo para vocês uma palavra, uma porção da Santa Escritura do Senhor Deus Todo-Poderoso. O texto se encontra no livro de Gênesis, capítulo 19. Vamos estar lendo alguns versículos deste livro, tá bom? Que tem por título, Ló recebe os 2 anjos em sua casa. Versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-o, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Versículo 12. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tem nesta cidade? Tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: Assim, não, Senhor. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, por ali me escaparei, não é pequena? Para que a minha alma viva. Versículo 22. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou aquele lugar de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Irmãos, o Ló, ele foi muito agraciado por Deus através de seu tio Abraão, que era justo e temente a Deus. Ele saiu da caravana de seu tio e foi para Sodoma. Sabemos essa história. Lá em Sodoma, ele se estabeleceu, viveu bem com a sua família. De certa forma, Ló ainda tinha respeito e temor a Deus, que ele havia conhecido através de seu tio Abraão. A ponto de que Deus, a pedido de Abraão, se lembrou de Ló, né? Quando ele decidiu por destruir aquela cidade devido aos seus pecados, devido à sua vida que não era nada exemplar. Então, Ló estava lá em seu conforto, sentado, e então ele recebe a visita dos anjos enviados por Deus. O que é que se sucede? Ló recebe de bom grado os anjos, afinal de contas, ele reconhecia aqueles como enviados de Deus e os conduzem até a sua casa, ao seio da sua família, apesar de que os anjos, a princípio, não pretendiam ir até a casa de Ló. Mas assim, tanto Ló insistiu, eles foram. E aconteceu que é chegado um momento. Sodoma extrapola todos os limites que poderia ainda haver, né? Que seria deles quererem fazer mal, atacarem os anjos de Deus, conforme os costumes deles, né? E ainda assim Ló o defendeu os anjos de Deus que estavam ali, não permitindo que aqueles homens os fizessem mal. Por esta razão, por os moradores daquela localidade terem ultrapassado todos os limites, então foi chegado o momento de destruir aquele lugar com tudo quanto havia ali. E o que é que sucede então? Os anjos recomendam a Ló que ele pegue sua família, até mesmo os seus genros, né? Que seria o caso de uma outra oportunidade. Mas isso aqui também esclarece que é o seguinte, que você possa estar perto daqueles que agradam a Deus, aqueles justos, porque você também
pode ser abençoado, né? Mesmo que você ainda não conheça a verdade, mesmo que você ainda não teve a oportunidade de conhecer a Jesus. Mas busque estar próximo àqueles que conhecem, porque isso pode até salvar a sua vida. Era o caso dos genros de Ló, os noivos das filhas de Ló. Eles não tinham temor algum a Deus. Mas ainda assim, os anjos receberam ordem de procurar poupar-lhes a vida. Apesar de que eles não receberam, eles não aceitaram, mas eles estavam nesse projeto. Então o que sucede? No versículo 13, né? Os anjos avisam, pega toda a sua família, né? E no versículo 13 ele diz: pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Aqui vai chegar o ponto-chave dessa nossa palavra, dessa nossa meditação na palavra de Deus, né? Até aqui tudo bem. Ló recebeu bem os anjos, cuidou deles, teve atenção, serviu-lhe, deu-lhe abrigo, né? Aí agora chega o ponto crucial do momento ali, que era a destruição de Sodoma. No versículo 17 fala assim: e aconteceu que, tirando-os, né, a família de Ló juntamente com ele, os tirando dali, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Aqui chega a parte mais difícil para nós como seres humanos: seguir orientações, seguir conselhos. Para a gente é muito complicado. O nosso líder, nossos pais, eles dizem: vai por este caminho, segue este caminho. Mas nós temos aquela velha mania que vem desde lá dos antepassados na Bíblia, de qual nós não seguimos. Por quê? Porque nós sabemos o que é melhor para a gente. Porque eu não quero assim, eu quero daquele jeito. Os anjos disseram: vais para o monte. Mas qual foi a de Ló? O que Ló fez? Assim? Não, Senhor. Assim? Não, Senhor. Olha só o que Ló decide. Decidiu o caminho dele. No versículo 20, fala assim. Ló continua falando: eis, pois, aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva. Ló recebeu os anjos, cuidou dos anjos, recebeu eles com muita atenção. Porém, aquela velha dificuldade de seguir conselhos. Ló fez tudo isso porque ele era agradável. Porque para ele era muito bom, bem visto receber anjos em sua casa. Só que a partir do momento que os anjos vão exatamente direcionar o caminho, Ló se rebela. Ló diz assim: não, Senhor, eu não vou fazer exatamente assim. Eu vou fazer assim, porque é dessa forma que eu vejo. E é isto que nós vemos até hoje, né? Nós recebemos mensagens de Deus através da palavra, através de uma pregação, através de um profeta, de um irmão que estamos conversando, né? E a gente fica: mas eu vou fazer assim. Eu decidi fazer dessa forma, eu vou fazer. Pois bem, você tem o livre arbítrio para fazer. Não é isso? Deus nos concedeu o livre arbítrio. E ainda mais, Deus, cumprindo a sua promessa de que nós temos o livre arbítrio, Ele não nos obriga a fazer o que Ele quer para a nossa vida. Ele não coloca uma amarra e te leva. Você está escolhendo, você escolhe. E foi o que aconteceu. Ló escolheu ir para uma cidadezinha, para onde ele queria ir, ao invés de seguir o que os anjos orientou, que seria o monte.
Então, no versículo 22, tem: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou aquele lugar de Zoar. Zoar, que tem o significado de pequena cidade, pequeno local. Então, aqui, o Ló recebeu a autorização. Vai, tu quer, tu vai. É tua vontade. No versículo 23 diz: saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. No versículo 30, já trata da destruição de Sodoma e Gomorra. Nós vemos aqui as consequências das nossas escolhas, representadas aqui através de Ló. O que nós escolhemos para a nossa vida, ao invés de seguir as orientações do que nós recebemos para o nosso bem. Sodoma aconteceu, toda a destruição, tal, quando ele havia chegado naquela cidade, Zoar. Que, ao contrário do que nós temos visto, aquela cidade ainda não se chamava Zoar. Ela era uma aldeia que era junto com Gomorra e Sodoma, que, por sinal, ela estava na lista da destruição. Zoar estava na lista da destruição juntamente com Gomorra e Sodoma, que eram 5 cidades. Zoar estava incluída. Porém, pelo fato de que Deus havia feito um trato com Abraão de poupar a Ló. E Deus falou que naquela cidade onde fosse encontrado um justo ali, Deus não tocaria. E Ló fez a escolha de ir para aquela cidade. Então, Deus, por cumprir a sua promessa, não destruiu aquela cidade, porque Ló ia estar lá. Porque Ló decidiu tomar aquele rumo. Então, aquela cidade foi poupada. Mas, enfim. No versículo 30, ainda do capítulo 19, diz assim: e subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Como assim? E subiu Ló de Zoar e habitou no monte. E as suas filhas foram com ele, pois temiam habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas filhas. Uai, como assim? Como assim? Se Ló havia preferido ir para Zoar ao invés do monte, aí foi para Zoar. E agora ele quer sair de Zoar porque já não é mais seguro. O que é que Deus te falou antes? O que é que Deus falou para ele antes? Né? Aí fica aqui aquela questão: a gente vai. Se não der certo, a gente volta. Nós vamos, qualquer coisa a gente volta. Será que é exatamente assim? Como a gente quer, como a gente pretende? Porque Deus nos deu esse livre-arbítrio, verdade. Mas aí, como pessoas que conhecem a verdade, que conhecem a Deus, a gente precisa distinguir a nossa vontade da vontade de Deus. E com certeza dar preferência ao que Deus quer para a nossa vida. Mas aí sucedeu que Ló se arrependeu, ficou com medo, né? Estava com medo de ir para os montes, mas por decisão própria, voltou a ter medo de estar em Zoar. No versículo 31, fecha essa consequência dessa escolha de Ló querer mandar na própria vida. É o dono da vida dele, ele decide, ele faz como ele quer, como ele bem entender. Pois bem, e ele, através de Abraão, era também um escolhido de Deus. Apesar de ter abandonado o tio, de querer viver uma vida melhor separada dele. No versículo 31, nós temos escrito assim: então, a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão nessa terra que entre a nós, segundo o costume de nossa terra. Se Zoar era uma cidade, provavelmente ali haveriam outras pessoas. Ali poderiam haver mesmo que não da vontade de Deus, mas ia haver varões ali naquele lugar.
Aí, mais uma vez, Ló tomou a própria decisão de ir para o monte, foi, e aconteceu que lá não havia mais ninguém além deles. E a partir daí, o pecado se concretiza de forma mais fixa, mais firme ali. Aconteceu. Que foi um ciclo, né? Um ciclo ali de todas as escolhas que Ló havia feito. Então, no versículo 32, a primogênita continua falando: Vem, demos a beber vinho ao nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Então, ali houve um incesto. Desse incesto, né? Que era a intenção das filhas, né? Não deixar a semente do pai morrer, acabar-se. O que ali era uma grande humilhação para a época. Aconteceu que as duas filhas de Ló conceberam dele. No versículo 36 diz assim: E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e o chamou de Moabe. Este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. É interessante aqui que eu pesquisei pra gente o significado do nome Moabe, que foi o primogênito homem de Ló, significa de seu pai. E de Moabe o Moabe foi ancestral dos moabitas. A menor também teve um filho e chamou o seu nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas. Moabe, primogênito de Ló, é o ancestral dos moabitas. E Ben-Ami é os ancestrais dos amões. Qual o significado de Ben-Ami? Ben-Ami quer dizer filho do meu povo, ou o que descende de parentes. Amon significa o oculto, ou o escondido. E este nome, era usado na época pelos reis, pois era um nome muito forte, um nome ligado aos deuses pagãos. Assim sendo, os reis costumavam muito usar o nome Amon. Nessa reflexão, nós podemos tirar o seguinte, que vale a pena seguir os nossos instintos, seguir a nossa vontade, os nossos desejos? Ou se você recebeu um recado de Deus para você fazer assim, você prefere fazer assim como Deus está falando? Pense nisso e não vamos cometer este mesmo erro que Ló cometeu. Aquela frase, assim? Não, senhor. É do jeito que eu quero. E Deus, na sua benevolência, na sua misericórdia, Ele te deixa seguir, porque Ele nos concedeu o livre-arbítrio. E cabe a nós sabermos usá-lo conforme a vontade de Deus para o nosso próprio bem. Amém? E pense nisso.